Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neuropedia Podcast, um projeto idealizado pela equipe ProNeuro, de Neurologia de Ribeirão Preto, com o objetivo de te deixar em dia sobre os mais diversos temas da neurologia de forma mais prática, até porque o dia de todo mundo tem 24 horas e é difícil se atualizar sobre tudo, então você aproveita para ouvir nosso episódio enquanto está no carro, no trânsito ou na academia fazendo sua neuroproteção. Eu sou Joyce Yamamoto. Eu sou o Trajano Aguiar. E hoje a gente vai falar sobre um tema que ele não é um favorito dos estudos da neurologia. As pessoas, quando pensam, dão aquela procrastinada ou torcem o nariz, mas ele é campeão de idas ao pronto-socorro e de consultas no próprio consultório. A gente vai falar basicamente sobre tontura, com foco na emergência, né? No atendimento da tontura na emergência, né? Para que você nunca mais tenha que se referir, ter o erro de se referir a todas as tonturas como uma labirintite, né? Que é a maior sinédoque da neurologia. Você sabe o que é sinédoque, ô Tô Trajano? aprendendo agora, né? Sinédoque é quando você refere é uma metonímia, né? A parte pelo todo. E para falar sobre isso, a gente trouxe uma das pessoas que mais entendem do assunto, que nada mais é do que o bicampeão do Survival, tá, Jano? Exato. Hoje a gente tá com o Dr. Fernando Magri. Eu vou te introduzir, tá, Fernandão? Ele é médico pela Federal do Mato Grosso, neurologista pela USP de Ribeirão Preto, fellowship em neurooftalmologia e neurootologia pela USP de São Paulo e atualmente é médico assistente do ambulatório de distúrbios vestibulares e do equilíbrio e coordenador do ambulatório de distúrbios do movimento ocular pela USP de São Paulo. Muito, muito obrigada pela presença hoje, Fernandão. Obrigado a vocês aí pelo convite. E eterno R- desses dois aí, né? Tudo que eu sei de neurogeral, aprendi com eles. Que então, isso, a gente bora, que aprendeu, né? Falar um pouquinho de tontura. Tá certo. Fernandão, pra gente já começar então no nosso tema, o seguinte, acho que não é segredo para ninguém que tontura é uma queixa muito comum. E ela é muito comum tanto no ambiente ambulatorial, no ambiente hospitalar e no ambiente de pronto-socorro. Só que talvez, né, me corrija depois se eu estiver errado, mas eu acredito que no ambiente de pronto-socorro ela tem uma relevância um pouquinho maior porque a gente tem um adversário que é o tempo. Às vezes no ambulatório a gente pode estudar, discutir com algum colega, ter mais calma e tal. Só que no pronto-socorro às vezes a gente não consegue ter essa facilidade, né? E existem doenças, síndromes, né, neurovasculares e tal, que são muito graves e que inicialmente a manifestação clínica vai ser uma síndrome vertiginosa. Primeiro ponto, assim, conceitualmente, né, para a gente entender, como que a gente vai diferenciar, né, qual que é a importância da gente diferenciar uma tontura, né, de uma vertigem no pronto-socorro, e como que a gente vai, o que você usa na sua prática para a gente identificar, né, os principais red flags que essa tontura, essa vertigem, é de origem neurológica, é central e a gente precisa correr contra o tempo para tomar uma conduta. Beleza. Não, realmente um paciente que chega, né, com essa queixa é algo muito comum. Todo mundo aí que já trabalhou em pronto-socorro com certeza já atendeu um paciente queixando de tontura. Então, o primeiro passo é justamente definir melhor essa queixa, né? Tontura é algo amplo, né? O próprio paciente, na verdade, às vezes ele tem dificuldade em falar o que ele está sentindo, então você tem que, né, ir perguntando ativamente, né, especificando alguns pontos para ele mesmo te ajudar, né, a você entender o que é o sintoma que ele está tendo, o que é aquela queixa, tá? A gente, acho que como neurologista, né, gosta muito, né, e se apega muito à parte clínica, anamnese, exame físico. Eu acho que em neurotologia é onde isso ainda é o mais importante mesmo, disparado. A gente vai ver durante as discussões aqui que praticamente todos os diagnósticos que a gente vai abordar é clínico, né? Diagnóstico todos clínicos e a gente praticamente nem precisa de uma imagem para confirmar aquele diagnóstico. Então, tontura e vertigem, né? Qual que é a diferença, né? A vertigem, ela é um subtipo de tontura, perfeito? Então, ela entra dentro dessa queixa mais global, mais ampla. A vertigem por si, né, pela definição, é percepção de ilusão de movimento. Essa é a definição. Essa percepção de ilusão de movimento, ela pode ser rotatória,
girando, né, tudo rodando. Ela pode ser uma oscilação, né, às vezes para frente, para trás, para um lado, para o outro. Isso a gente chama de oscilopsia, tá? Ela pode ser uma sensação igual esses dois exemplos que eu dei, né, externa, né, objetivo, o paciente vê, né, o ambiente dele, o cenário, tudo, né, se mexendo, ou ela pode ser, às vezes, uma sensação interna, né, uma vertigem subjetiva. É uma percepção de ilusão de movimento do próprio paciente, do próprio corpo do paciente. Então, ele acha que ele está girando, ele acha que ele está oscilando, né, rodando. Então, tudo isso que envolve essa ilusão de movimento, a gente considera e caracteriza como vertigem, um subtipo de tontura. A tontura em si, ela pode ser vertigem ou pode ser outra queixa, né? Cara, eu já vi paciente chamar de tontura tudo que é coisa que você imaginar. Então, tontura às vezes pode ser uma sensação de desequilíbrio, de instabilidade, uma sensação mais visoespacial, né? De desorientação, né? De perda de foco. Às vezes algo bem visual mesmo, o paciente tem um embaralhamento visual, embaçamento visual, ele chama isso de tontura. Aquela sensação, às vezes, de cabeça vazia, né? Às vezes algo mais psiquiátrico mesmo, né? Uma sensação de mal-estar na cabeça, aquela coisa bem vaga, né? E às vezes eu já escutei paciente falar, por exemplo, que estava com tonteira, e aí eu, destrinchando um pouquinho mais, essa tonteira, na verdade, era uma zoeira que era, na verdade, um zumbido, um tinnitus. Então, tontura pode ser várias coisas, tá? A vertigem, pra gente, neurologista, e na prática ali da emergência, é a que é a mais importante, né? Porque é a que pode justamente estar dentro dessas síndromes neurovasculares mais graves que você citou. Então, é ela que a gente tem que dar maior atenção. E, por fim, labirintite não é sinônimo, né, nem de tontura, nem de vertigem, ela já é um diagnóstico, tá? Então, mas muitos pacientes, eles têm, né, esse senso comum de se referir à tontura e vertigem como labirintite, né, achando que aquilo ali é um sinônimo. Então, o paciente, ele pode fazer isso, ele está autorizado, ele não teve esse podcast para poder aprender. A gente, né, médico e especialista, não pode chamar um sintoma de tontura e vertigem de labirintite. Labirintite é um diagnóstico. Fernandão, desculpa só te interromper, mas então é importante frisar que a definição da fenomenologia diferenciar tontura de vertigem é uma responsabilidade médica. O paciente não tem obrigação de saber caracterizar, já chegar. Nenhum paciente, igual o Trajano de estar conversando, chega, estou com uma vertigem, né? Ele não tem essa obrigação, é uma responsabilidade médica, né, Fernandão? Perfeito, exatamente. A gente vê também muito, às vezes, na prática, né, o próprio médico, né? O paciente chega e fala assim: estou com uma tontura. Você não sabe o que é a tontura, se é a sensação de cabeça vazia, se é sintoma de pré-síncope, se o que é. E aí a pessoa assume uma propedêutica a partir de um nome que o paciente deu. E não entra, né? Não destrincha para ver se isso é um tinnitus, né? Igual você comentou, se é uma vertigem de fato ou o que é. Então isso é muito relevante. Só que essa questão, beleza, a gente entendeu a diferenciação das duas e a importância de destrinchar isso na prática. Mas chegou esse cara que a gente definiu ele como tendo uma síndrome vertiginosa, né? Aguda. Olha só, esse cara aqui, pelo que eu vi na minha anamnese, não cheguei a fazer o exame físico ainda, mas pelo que eu vi na minha anamnese, pegando o conceito que o Dr. Fernando Magri trouxe pra gente, ele tem uma síndrome vertiginosa. Tá, essa é uma síndrome vertiginosa aguda. Eu estou no pronto-socorro. O que eu vou fazer para poder ter pelo menos um pouco, né, um direcionamento se essa é uma doença periférica ou central? Periférica dando a entender que talvez não tenha que ser um paciente que vá ser trombolizado, não tenha necessidade de fazer um exame de imagem, quem sabe? Ou se é aquele paciente que eu tenho que correr contra o tempo e não tenho muito o que ficar, né, conversando mais ou estendendo a consulta. Basicamente, assim, priorizar, achar a etiologia vascular para não comer bola, de não trombolizar e deixar o paciente com alguma sequela. Excelente. Bom, então, primeira coisa, a gente caracterizou que de fato é uma percepção de ilusão de movimento, é uma vertigem, né? É uma vertigem, então, de qual subgrupo, né? A princípio é uma vertigem, então, que acabou de começar, súbita, né? Então seria uma vertigem aguda, né? Uma coisa importante, é aguda mesmo? Ou é algo que está sendo, né, acontecendo ali várias vezes de forma recorrente? É um primeiro episódio ou é uma síndrome vertiginosa episódica, né, em que você está tendo vários, né, quadros semelhantes ali espaçados por algum intervalo de tempo? Então a gente vai dividir isso em subgrupos. O primeiro grupo é justamente a vertigem aguda, aquela que é o primeiro episódio, o paciente está tendo aquela sensação de percepção de ilusão de movimento de forma espontânea,
tá? Ou seja, ali sustentadamente, o tempo inteiro, o paciente abre o olho, as coisas giram, tanto que ele chega bem mal no pronto-socorro, geralmente, né? Ele está com o olho fechado, está nauseoso, né? A primeira conduta, inclusive, para esse paciente é pedir para fazer um antiemético ali, EV, porque senão, às vezes, você nem vai conseguir examinar ele direito, tá? Ele vai vomitar, vai passar mal e, às vezes, vai te atrapalhar ali a identificar a causa daquela vertigem. Então, isso é uma vertigem aguda. Será que é, na verdade, uma vertigem, né, episódica, na verdade? Ele tem aquela vertigem ali naquele momento, mas ele já está tendo várias vezes, né, episódios semelhantes, né? Então, a gente considera isso uma vertigem episódica. Dentro da vertigem episódica, a gente ainda pode subdividir, né, numa vertigem episódica que é espontânea, o paciente não tem nenhum fator que desencadeie aquela sensação de vertigem, ou às vezes é uma vertigem episódica provocada, desencadeada, né, por mudança de posição da cabeça, por levantar, por som, enfim, por algum fator, né, gatilho que gera aquela vertigem, né? E a gente pode ter, às vezes, um paciente, mas isso é mais difícil de estar no pronto-socorro, que é uma sensação de vertigem mais crônica, né? Ou tontura mais crônica, né? Maior parte do tempo, aquela sensação de desequilíbrio, enfim, essa geralmente não chega para o pronto-socorro. Então, o paciente que ele tem uma vertigem que a gente já caracterizou que é aguda de fato, né? Espontânea e persistente ali, sustentada. Enquanto o paciente está de olho aberto, ele está sentindo as coisas tudo rodar. Esse é o paciente que a gente tem que estar mais alerta, porque pode estar sendo ali um AVC em curso. Tá? Como que a gente vai diferenciar, né, um AVC em curso de uma causa menos grave, né, que seria uma causa periférica, uma provável neurite vestibular, né, que é a causa mais comum? Por um acrônimo, tá? Um acrônimo bem famoso, acho que talvez a maioria das pessoas já vão ter ouvido falar em algum momento, que é o HINTS, atualmente HINTS Plus Standing, né, que é a avaliação clínica de alguns achados, né, ali à beira-leito, né, que podem, com uma grande acurácia, inclusive, nos ajudar a diferenciar a causa de periférico para central, tá? É interessante porque esse HINTS, né, ele foi descrito pela primeira vez por Neil Tucker em 2013, e lá mesmo em 2013 ele já coloca, né, o quanto esse teste é acurado, né? Então a gente tem uma sensibilidade aí de quase 97% e uma especificidade de 98,5%, só no HINTS, o clássico, sem os adicionais depois. Né? E ele compara isso, inclusive, com a própria ressonância, né? Que nas primeiras 24 horas tem uma taxa de falsos negativos aí de 14,5%. Tudo bem que naquela época era 1,5 tesa, não tinha tantos cortes finos ali para fossa posterior, esse número hoje deve ser menor, mas ainda assim a parte clínica é extremamente acurada. Tá? Então, daí a importância, né? Para a gente saber aplicar direitinho o HINTS ali na prática clínica. Tá? Então, o que é o HINTS? Né? Um acrônimo. Primeiro, HI, Head Impulse. Tá? Head Impulse é o teste, né, do movimento rápido da cabeça, né, do impulso rápido da cabeça, para a gente avaliar o quê? O reflexo vestíbulo ocular. Tá? Nesse ponto aqui, eu vou pedir licença para você, só para a gente fazer um pincelado sobre uma parte básica aí de fisiologia vestibular, para a gente entender, né, os achados e saber interpretar. Tá? Neurotologia não é decorar, é saber a anatomia funcional ali do sistema vestibular e aplicar isso na prática clínica. Tá? Eu acho que faz toda a diferença a gente ter esse conceito. Tá? Então, o que é o sistema vestibular, basicamente? Né, a gente tem, durante todo o movimento que a gente faz, né, de cabeça, né, tanto movimentos angulares quanto movimentos lineares, né, informações, né, sensitivas sobre esses movimentos que tem que gerar para a gente, como resposta, né, um realinhamento ocular para a gente conseguir ter a fixação dos nossos objetos de interesse, apesar, né, a despeito desses movimentos corporais e cefálicos. Senão, o nosso olho ficaria igual um paciente comatoso, né, rebaixado, em que a gente faz o teste do óculos cefálico ali, dos olhos de boneca, e o olho fica indo junto com a cabeça. Né? Não é isso que a gente quer quando a gente está acordado, a gente quer manter o olho fixando um alvo, independente do movimento da cabeça. Tá? Então, é para isso, basicamente, que a gente tem o sistema vestibular. Tá? Ou seja, para cada movimento que eu faço de cabeça, a gente tem uma resposta de mesma intensidade, de mesma velocidade dos olhos, só que no sentido contralateral, no sentido oposto. Perfeito? A gente tem para isso, né, um aparato composto por 6 canais semicirculares e órgãos otolíticos, sacro e utrículo. Tá? Os órgãos otolíticos mais aceleração linear, horizontal, vertical, não é tanto nosso interesse aqui agora, e os canais semicirculares, acelerações angulares, né, movimentos de eixo, sagital, frontal, né? E aí a gente tem, então, novo movimento horizontal, que é o clássico, é o que a gente vai testar ali à beira-leito,
né, o estímulo dos canais horizontais. Então, movimento de cabeça para a esquerda, estimula o canal horizontal esquerdo a fazer um movimento contrário do olho na direção direita, e vice-versa. Canais posteriores. Eu gosto de usar o termo canal posterior, explicando, na verdade, pelo outro nome que a gente pode dar para ele, que é canal inferior. Tá? Fica mais fácil de entender, porque inferior, a função dele é fazer o olho ir para baixo, para inferior. Então, quando eu movimento a cabeça para cima e o meu olho precisa ficar para baixo, são os canais posteriores ou inferiores que fazem esse movimento. E os canais anteriores, o outro nome é canal superior. Então, ele faz o movimento contrário. A cabeça vem para baixo, o olho tende a ir para cima, pelos canais anteriores ou superiores. Tá? Lembrando que eles são antagonistas. Então, o horizontal de um lado antagoniza o horizontal do outro, e o posterior de um lado antagoniza o anterior do outro. Tá? Em X. Perfeito? Então, todos os achados que a gente vai ter clinicamente, eles vão depender, né, de um desbalanço de forças entre os canais, né, primariamente falando, ou algum outro tipo, né, de vetor de força aí que faça, né, com que a gente tenha o movimento ocular anormal, tá? Resumidamente, como que são esses estímulos, né, nos canais verticais, tanto superior quanto inferior, a gente tem um líquido ali dentro dos canais que é a endolinfa. Se esse líquido se movimentar na direção fugindo da cúpula, né, o ampulo fugal, esse estímulo é excitatório. E aí o olho sempre vai na direção oposta ao canal. Se for um movimento de endolinfa na direção da cúpula ou ampulo petal, esse estímulo é inibitório. Então, o movimento é na direção do canal. Quando é o horizontal, é o oposto. Tá? O estímulo da endolinfa, ampulo petal, é excitatório e ampulo fugal é inibitório. Certo? E por fim, né, só para fechar aqui, o movimento horizontal, né, dos canais horizontal, ele é puramente horizontal também dos olhos. Tá? Já os movimentos do canal vertical, eles têm um componente vertical, porém também um componentezinho torsional. Tá? Então, o olho ele não vai, por exemplo, né, só para baixo quando a gente estimula o canal posterior direito. Ele vai para baixo e torce para a esquerda, sempre no sentido oposto, né? Então, existe um componente torsional também. Isso é importante justamente para a gente identificar alguns tipos e padrões de nistagmo mais para frente. Certo? Acho que essa abordagem geral aí faz toda a diferença agora para a gente entender. Perfeito? Então, o head impulse, que é o movimento justamente para testar o reflexo vestibulocular dos canais horizontais. Tá? Nesse caso, né, que a gente tem um paciente com uma vertigem espontânea, tá? O RINTS, para ser aplicável, ele exige a premissa de um nistagmo espontâneo. O paciente tem que estar com um nistagmo espontâneo. Se ele não tiver, o RINTS não se aplica. Não quer dizer que eu não vou testar clinicamente, né, pelo exame, esses passos que eu vou explicar aqui agora, mas a aplicabilidade do RINTS, para diferenciar essa vertigem entre central e periférico, ela não vai estar valendo aqui. Tá? É só para um paciente com nistagmo espontâneo, porque é nesse paciente que eu vou esperar essa sequência de achados que a gente vai discutir. Então, perfeito. Você pegou um paciente, síndrome vestibular aguda, vertigem espontânea, sustentada aguda. Você vai pegar e olhou o paciente. Tá lá, olho batendo para a esquerda. Nistagmo espontâneo. Esse é um paciente, então, que é aplicável o RINTS. Primeiro passo, head impulse, tá? Você vai testar o reflexo vestibulocular pedindo para o paciente olhar seu nariz, mexe para um lado, mexe para o outro e ver se o olho vai manter a fixação do seu nariz. Se o olho for junto com a cabeça e depois fizer uma correção, alterado, tá? Se a gente está pensando numa causa periférica, o nervo vestibular está lesado. Ele tem uma hipofunção. Se ele tem uma hipofunção, na hora de você fazer o teste do head impulse para o lado em que o nervo está lesado, você vai ter uma alteração da resposta. Perfeito? Isso é o que a gente espera, então, no paciente com lesão periférica. Tá? E essa hipofunção, ela tem que estar, né, de acordo com o nistagmo, porque o nistagmo está sendo causado por esse desbalanço de função vestibular. Então, vamos, né, voltar aqui à possibilidade de um paciente com nistagmo batendo para a esquerda. Se o nistagmo está batendo para a esquerda, a gente sabe, né, que o nistagmo é composto por duas fases. Uma lenta, que é a patológica, né, que é o desvio que está acontecendo do olho por alguma disfunção, aí, talvez a princípio vestibular, e a fase rápida, que é a correção, né, que é uma sacada de correção para o olho voltar na direção de interesse. Tá? Então, se eu tenho um nistagmo batendo para a esquerda, significa que o meu olho primeiro desviou para a direita e depois corrigiu para a esquerda. Se ele desviou para a direita, qual que é o lado que está hipofuncionante?
o lado direito, porque daí o lado esquerdo vai estar com uma função aumentada, né, em relação ao lado direito e vai empurrar esse olho. Então, o nistagmo sempre bate em direção ao lado bom, tá? Numa síndrome vestibular aguda periférica, certo? E aí, nesse caso, se ele bate, né, para a esquerda, a gente sabe que o lado direito, que está hipofuncionante, o meu head impulso para a direita que tem que estar alterado, isso tem que bater. Então, esse é o primeiro ponto. Se você tem um nistagmo espontâneo para a esquerda, você faz o head impulso dos dois lados, ambos normais, ou, por exemplo, o lado esquerdo, que está com alteração do reflexo vestibulocular, isso não bate com o periférico, não pode ser periférico. Então, esse é o primeiro ponto. Lembrando que o RINTS, né, tanto o RINTS normal quanto o PLUS, tem qualquer achado que aponte para a central já é o suficiente para você conduzir como central. Precisa só de um, tá? Um já é o suficiente, perfeito? Então, head impulso, primeiro ponto. Segundo ponto, a avaliação do nistagmo em si, tá? O nistagmo periférico, ele tem alguns parâmetros que são sempre presentes, tá? Primeira coisa, como é um desbalanço de tônus vestibular, isso não se altera com a posição do olho do paciente, tá? Essa diferença de tônus, ela sempre é a mesma. Então, o paciente que tem um nistagmo que bate para a esquerda por lesão vestibular periférica, sempre vai ter um nistagmo que bate para a esquerda, não importa para onde você olha, tá? Existe, obviamente, né, a lei de Alexander, que fala que o nistagmo, né, de origem vestibular, ele é mais intenso em direção à fase rápida e diminui quando você olha em direção à fase lenta. Esse diminuir pode até cessar o nistagmo quando o paciente olha para a direita. Mas entendam, cessar não é igual a mudar. Ele pode parar de aparecer, mas a fase rápida não mudou a direção. Ela só não está mais sendo perceptível ali a olho nu. Talvez se você tirasse a fixação, você conseguiria ver, enfim. Tá? Então, o nistagmo periférico, ele sempre bate na mesma direção, independente de onde você olha. Então, o nistagmo que estava batendo ali para a esquerda, né? Você olha para a esquerda, vai bater muito para a esquerda. Olha para cima, continua batendo para a esquerda. Para baixo, esquerda. Para a direita, pode diminuir, mas se estiver batendo, vai bater para a esquerda. Pronto, esse é o nistagmo vestibular periférico. O nistagmo que é de origem central, ele pode mudar esse padrão. Tá? Ele pode, né, começar batendo para a esquerda, você olha para a esquerda, ele bate para a esquerda, você olha para a direita, ele bate para a direita. Né? Ele mudou a direção da fase rápida. Por favor, não falem multidirecional. Expliquem o que vocês estão vendo. Então, bateu para a direita, fala. Nistagmo para a direita quando olha para a direita, nistagmo para a esquerda quando olha para a esquerda. Porque multidirecional pode ser várias coisas. Multidirecional pode ser torsional, pode ser para cima, pode ser para baixo. Entendeu? Então, multidirecional tem pouco valor, né, para a gente entender o que está acontecendo. Aí, o que eu acho interessante pontuar aqui, é muito fácil falar, nistagmo unidirecional, nistagmo multidirecional central. Pronto, próximo. Vamos falar do skill. Não, pô, mas por que mudou? Qual que é a lógica de ter tido essa mudança? Por que no vestibular periférico não muda, mas em causas centrais pode mudar? É o seguinte, a gente tem um segundo tipo de nistagmo, né? Esse que eu expliquei o primeiro, que é o mais frequente, que geralmente é o que todo mundo conhece bem, é o nistagmo por desbalanço de tônus vestibular, onde a gente tem aquela fase lenta por diferença de tônus, e o olho desvia e depois corrige, né? Porém, a gente tem outros nistagmos também, por outros mecanismos fisiopatológicos. E aqui em lesões centrais, a gente tem esse, né, que é evocado pelo olhar, que ele é muito clássico de lesão central. O que acontece? Quando a gente olha para direções excêntricas, né, do nosso olhar, por forças elásticas, né, presentes na nossa órbita, a tendência é que o olho sempre retorne para a posição central. Então, a gente precisa de um mecanismo que impeça esse retorno do olho para a posição central, porque a gente quer manter, né, aquela fixação excêntrica em algum alvo de interesse. Tá? Esse mecanismo a gente chama de integrador neural, tá? Ou sistema de sustentação do olhar excêntrico, certo? Então, para o olhar horizontal, a gente tem um sistema, para o olhar vertical e torsional, a gente tem outro sistema. Para o horizontal, ali na região do bulbo baixo, no próprio núcleo vestibular medial e o núcleo prepósito do hipoglosso. E para o vertical torsional, o núcleo intersticial de Carral. Então, se a gente tem uma lesão central, por exemplo, no núcleo vestibular, isso a princípio vai gerar um nistagmo, pelo mesmo motivo de uma lesão do nervo, né, porque a gente tem ali a informação do nervo chegando. Então, a apresentação do paciente é muito semelhante, pode ter um nistagmo espontâneo, pode ter inclusive alteração do head impulse. Porém, esse paciente, além de estar lesando a questão vestibular, primariamente, ele também está lesando o sistema integrador neural horizontal,
Então, esse paciente, ao olhar para os lados, ele vai perder essa capacidade de sustentação do olhar excêntrico, pelas forças elásticas da órbita, ele vai ficar tendendo a voltar para o centro, e aí a gente tem que fazer a sacada corretiva na direção do olhar para corrigir. Por isso que é sempre evocado pelo olhar, que é sempre na direção que o paciente está olhando e precisa manter esse olhar excêntrico. Tá? Mesma coisa se eu tivesse uma lesão mais alta, né, ou do flóculo, que integra todas essas informações do integrador neural, olhando para cima, bate para cima, olhando para baixo, bate para baixo. É sempre na direção do olhar, porque é sempre esse vazamento do integrador neural e esse retorno do olho para o centro. Então, isso é um nistagmo evocado pelo olhar. Tá? A diferença da gente entender, né, o mecanismo e simplesmente chamar de multidirecional faz toda a diferença. Totalmente diferente agora que a gente consegue pegar o conceito. Perfeito? Então, esse é o nistagmo. Se ele tiver qualquer um desses padrões aí que sugere central, também já é o suficiente para você conduzir como central. Por último, o desvio skill. Tá? O desvio skill, né, é um desalinhamento binocular altitudinal. Tá? O que é isso? A gente tem um sistema, né, central, mas com aferências periféricas vestibulotolíticas, que nos traduzem a percepção do que é a verticalidade subjetiva. Tá? Se a gente tiver a cabeça dentro de um balde, né, e ver uma linha ali no fundo do balde, a gente, por esse mecanismo graviceptivo das vias otolíticas, a gente consegue dizer exatamente o que é a verticalidade, deixar aquela linha exatamente perpendicular ao eixo do solo, né, à gravidade, ou paralela à gravidade, por conta dessa via. Tá? Então, essa via ela vai ter percepção periférica, né, do nosso eixo gravitacional, e isso vai ser traduzido por essa percepção de verticalidade. Tá? Essa via ela começa, então, nos núcleos vestibulares, ela passa pelo fascículo longitudinal medial, cruzando, né, contralateral e termina no núcleo intersticial de Carral. Tá? Essa é a via graviceptiva. Se a gente tem lesão nessa via, né, vai haver um desbalanço dessa verticalidade. Tá? E aí a gente vai ter uma inclinação, um tilt, percepção de verticalidade, para o lado, né, da lesão, uma lesão mais baixa antes de cruzar, né, ali a nível de bulbo, próximo à transição bulbo-contínua, que é onde o fascículo longitudinal medial cruza, ou ipsilateral se for uma lesão, né, um pouquinho mais alta depois que já cruzou, certo? E aí a gente tem como avaliar isso, né, de forma objetiva no exame, quando a gente faz o teste do cover alternado, é o cover alternado, tá? Não é cover, um cover, tá? Não é só olhar o paciente, tem que fazer o cover alternado. Por quê? Porque a resposta a essa percepção de verticalidade não é só subjetiva, ela também é oculomotora. Tá? Então, se a gente tem a verticalidade preservada, o nosso olho fica alinhado de forma neutra. Porém, se a gente tem uma inclinação dessa verticalidade, existe um ocular tilt reaction, toda uma relação, uma resposta, né, ocular e até às vezes cefálica, para poder alinhar, né, o nosso eixo a essa nova percepção de verticalidade. Então, o olho ele vai torcer junto com essa nossa percepção. Um olho levanta e torce para dentro, um outro olho abaixa e torce para fora, né, para ficar na direção desse novo eixo. E isso, clinicamente, a gente tem, às vezes, fácil de perceber através do cover alternado, porque, tirando a visão binocular, esse paciente ele perde uma informação a mais que ele tinha para poder tentar corrigir esse erro, né, que é a fusão binocular. Então, a gente traz à tona, né, um desvio que antes era indolente, certo? Através do cover alternado. E aí, o que a gente vai ver, né, quando olhar o paciente? A parte do desvio vertical, tá? Não seria só se a gente fizesse um fundo de olho, mas vertical a gente consegue ver. Então, vamos supor que o paciente teve uma lesão baixa, né, nessa via perceptiva à direita. Então, a vertical dele vai tender para a direita, para o lado da lesão. E aí o olho esquerdo sobe, o olho direito desce. Quando eu faço o cover alternado, você vai, né, ter o desvio ali latente, né, a aforia, que vai estar acontecendo debaixo do olho que você está ocluído. E na hora que você troca, o que você vai ver? O olho corrigindo de volta para a posição inicial, para a posição correta, que é uma foria. Né? Então, se a gente tem uma hiperforia desse olho esquerdo, na hora que eu desocluo o olho esquerdo, você vai ver ele descendo rapidinho, voltando de cima para baixo. E aí, quando você desocclui o outro olho e volta, você vai ter uma hipoforia. Ele fica mais baixo, e aí, na hora que você desocclui, ele levanta. Então, é um desalinhamento, né, oposto. Um vai para cima, outro vai para baixo, e você vê isso no cover alternado. Tá? A importância, então, de lembrar, nunca você pode deixar o paciente ter a visão binocular, porque se ele tiver a visão binocular, ele vai corrigir esse desalinhamento. Então, na hora de testar,
oclui, espera um pouquinho e já muda, ó, sem deixar o paciente conseguir olhar com os dois olhos ao mesmo tempo em nenhum momento. Então é rápido. Uma coisa que eu já vi muito, né, pessoal fazer errado. Fazer assim, ó. Não pode fazer assim, porque se você fizer assim, você está devolvendo a visão binocular ali transitoriamente. Aí o paciente consegue corrigir o desalinhamento. E é interessante certo? também, né, Fernandão, testar com o paciente sentado, né? Para você poder não tirar a informação da gravidade, né? Porque às vezes o desvio skill vai corrigir quando você estiver deitado, né? Assim, como é uma... o Fernandão falou, para quem tá ouvindo o podcast, né? Quem tá vendo conseguiu ver ele mostrando, mas quem tá ouvindo, se você alternar na horizontal, é mais fidedigno, né? Se você for alternar como se fosse um U, né? Deixando a visão binocular, e você pode Não ter serve pra nada o teste, você né? pode ter um falseamento no teste. Verdade, obrigado, Joyce. Esquecendo que a gente tá se vendo, mas tem gente que tá só ouvindo. É isso. Ou seja, como o Trajano fala, né? Parafraseando. Pare seu carro no acostamento e veja o podcast, não só ouça. Exatamente, isso que o Trajano falou é importante, porque é uma via graviceptiva, então ela depende da influência da gravidade, né? Então, se você, inclusive, tiver na dúvida, né, se aquela hiperfia pode ser mesmo um isquio, ou às vezes é um troclear, né, que é um dos diagnósticos diferenciais importantes, você testa primeiro com ele sentado, se tiver o desvio, né, você sabe que existe um desalinhamento, deita o paciente. Se esse desvio melhorar em mais de 50% ou mais, é via graviceptiva, é isquio. Isso é patognomônico, inclusive. Se não melhorar, nuclear, na verdade, né? Então, isso ajuda muito. Você está sentado e depois deitado. Excelente. Então, presença de skill, a princípio, a gente acabou de falar, né? Uma via graviceptiva, ela é central. Então, presença de skill, a princípio, a gente considera e conduz como central, tá? Hoje, a gente tem mais dois parâmetros aí que a gente adicionou, certo? A esse RINDS para ele ficar ainda mais, né, sensível, principalmente sensível, tá? Não específico, mas sensível para causas centrais. Um deles é o PLUS, que é a avaliação da parte auditiva, e o outro é o standing, que é a avaliação da parte de estabilidade postural. O plus é simples, né? A gente faz o charchalar de dedos aqui de um lado e do outro e pergunta se o paciente está ouvindo, se tem diferença de um lado para o outro. O famoso calfraste aí para quem é de Ribeirão, né? E aí, se o paciente queixa de hipoacusia, tá? Isso geralmente aponta mais para central, tá? Lembrando que lesão de AICA, né, que é uma lesão que pega essa região ali de ponte, de cerebelo, de pedúnculo, ela também pega a parte da região central da audição ou as próprias artérias labirínticas, né, que vão para a cóclea e tal. Então, isso vai ser algo que vai ser central a princípio. Doutor Fernando, mas e a labirintite que você falou que não tem? Labirintite da surdez, eu lembro. Pô, verdade, né? Quem é os defensores aí das labirínticas? E realmente a labirintite, ela também vai causar uma vertigem com alteração auditiva. Inclusive, essa é a definição da labirintite verdadeira, né? Uma inflamação, infecção ali da orelha interna, que gera acometimento tanto da parte vestibular quanto coclear, né? E aí a gente tem, de fato, uma vertigem com perda auditiva. Porém, esse paciente com perda auditiva da labirintite, ele vai ter alteração na otoscopia. Ponto. Então, paciente com audição afetada, se você faz uma otoscopia, não tem lá uma membrana baulada, hiperemiada, opaca, tá tudo bonitinho, isso aí vai ser central até prova o contrário. Certo? Não vou me convencer da labirintite tão fácil. O standing, né? O standing só uma pontuação. Quando você adiciona o plus ao índice, aquela sensibilidade que era quase de 97% passa para 99%. E aí, adicionando o standing, né, que é esse último padrão da estabilidade postural, ela vai para virtualmente 100%. Sensibilidade, tá? Significa que você não vai deixar passar um AVC. Você pode até errar, pode até ser periférico, não tem problema, mas deixar passar um AVC você não vai. Tá? O que é o standing? É uma graduação em 3 níveis, tá? Da estabilidade postural. Então, níveis de instabilidade, grau 2 e 3, ou seja, o paciente não consegue ficar de pé sozinho, né, sem apoio, ou nem consegue ficar de pé, né, uma astasia, isso fala muito mais a favor de central, tá? Mas se for um paciente que tem um desequilíbrio, mas consegue andar, né, sozinho, mesmo que com uma dificuldade, isso é grau 1, tá? A princípio, isso em lesões periféricas pode acontecer. Então, gravidade da instabilidade também fala a favor de central, certo? Esse é o HINTS Plus Standing. Tá? Qual que vai ser a conduta, então, baseado nisso que a gente acabou de discutir? Um achado para central, interna, faz toda a avaliação de AVC, tá? Não posso só pedir uma tomografia, se vier normal, eu posso mandar para casa tranquilo, né, doutor? Não, uai. A gente está acabando de falar de AVC, que é muito provavelmente pequeno.
né? A não ser que você realmente faça todo um exame completinho, que você vai fazer, obviamente, né? Aí vai ter uma hemiataxia, uma hemihipoestesia de face lateral em corpo, né? Um paciente que tem, às vezes, uma hemiparesia de corpo. Aí é um AVC, lógico. Aí é um AVC, você não tem dúvida. Tá? Mas aqui a gente está falando de casos em que a síndrome vestibular aguda é o sintoma isolado do paciente. Então, isso aí é uma lesão muito pequena. E que até na ressonância, às vezes, a gente pode ser que até tenha dificuldade de ver. E muito, né? Por conta do tempo, né? E nas tomografias, por conta dos artefatos. Né? OIN, por exemplo, né? Às vezes, se você cortar um pouquinho grosso ali no tronco, você corta a OIN e você não vê. Uhum. Eu acho que para oftalmoplegia internuclear, né? Eu acho que para AVC você tem que ter um limiar muito, muito baixo para você tratar. Muito, muito baixo. Exato. Se você está falando de uma lesão muito pequena, a tomografia nunca vai ver. E uma ressonância, às vezes, pode ter falso negativo. Inclusive, eu falei dessa porcentagem de falso negativo nas primeiras 24 horas, que é bastante considerável. Então, você não vai nem mudar o seu diagnóstico se a ressonância vier negativa. Você vai continuar conduzindo. Porém, o mínimo que você vai fazer é internar para fazer uma ressonância. Ou seja, não dá para pedir tomografia, vir normal e você dar alta. Vai comer bola. Tá? Inclusive, né, isso já é algo um pouquinho mais pessoal, não é tanto de guideline. O que eu sempre oriento para o pessoal, né, que vai aprender vertigem na emergência com a gente ali na USP. Se você tem um paciente que você está na dúvida, será que tinha skill ou não? Às vezes no skill, quando você vai testar, o paciente tem uma exoforia, tá? Por insuficiência de convergência, quando ele está mirando no seu nariz que é para perto, ele tem uma insuficiência de convergência. E aí você vê o olho mexendo, né? Só que não horizontal. Aí você fala, será que também tem um pouquinho vertical e tal? Tô na dúvida. Trata como AVC, uai. Não pode comer bola. Então, principalmente aquele paciente que você está na dúvida, né? E ele tem risco cardiovascular alto, né? Um ABCD2 alto. Então, esse paciente você já pode conduzir, né, como AVC, mesmo que no exame do rins você não tenha, né, tido uma certeza absoluta de que o achado era central. Tá? Eu acho que isso para a prática é muito importante. E ainda que você não faça, por exemplo, comer bola no time de tratar, é importante você identificar porque você faz o rastreio da etiologia e previne novos episódios que, eventualmente, podem ser mais importantes do que um quadro vertiginoso, né? Por exemplo, uma artéria cerebral média ou um AVC de tronco grave. E aquele negócio, né? Aquela máxima também que a gente tem, né? Você tem um paciente que está em janela para trombólise. Ele está com um déficit incapacitante e ele não tem contraindicação, você não consegue diferenciar ali se é central ou periférico por qualquer motivo que seja, por qualquer dificuldade inerente ao paciente ou por dificuldade técnica, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Às vezes, né, até um critério, né, tem até uma porcentagem que até indica a qualidade do serviço que você trabalha de trombólise em stroke mimic. Uhum. Por quê? Porque você precisa ter uma sensibilidade até um pouco maior para poder trombolizar um AVC do que deixar passar esse tipo de condição. Então, se o cara não tem contraindicação à trombólise, você tá na dúvida, tá em janela e tudo mais, tromboliza. Tromboliza, trata como AVC, assim, uma dica prática, né? Você não vai ver isso num guideline nem nada, né? Tromboliza, trata como um AVC e depois você revê o diagnóstico, entendeu? Porque às vezes é melhor, é risco-benefício, né? As condutas que a gente toma, principalmente quando o tempo é nosso inimigo, né? Fernandão, eu vou pedir licença, eu sei que você tá realmente no embalo da sua... Isso não é um podcast, isso é uma aula, né? O que a gente teve aqui realmente não foi um bate-papo sobre tontura no pronto-socorro, isso aqui foi uma aula, então eu espero que as pessoas... eu imagino que as pessoas, ao final desse episódio, vão assistir novamente com papel e caneta na mão aí para ouvir o que você está falando. Então, como a gente tem mais 2 grandes diagnósticos diferenciais de tontura na emergência, eu vou pedir para a gente segurar esse episódio aqui, de onde a gente está, e você comentar sobre esses 2 outros diagnósticos diferenciais em outro episódio. Combinado, Fernandão? Daqui a pouco, certo? Mas antes, comenta um pouco do curso que vocês têm do vestibular, né, da USP. Porque se a galera quiser aprender na prática, tudo isso que o Fernandão tá falando aqui, pode ir pessoalmente, né, Fernandão? Eu já vou me inscrever já, né? Será que a gente não ganha um voucherzinho aí, não? Às vezes um Neuropedia 10, né? Quem sabe? Dá pra gente negociar,
Então, essa parte teórica, né, ela fica muito mais sedimentada, né, e consolidada quando a gente vê isso na prática, né? Como fazer o RINS mesmo, na mão, né? Então, hands-on, né? O hands-on. Isso a gente vai ter, né? A gente, na verdade, já está chegando aí na 4ª edição esse ano. É um projeto ali encabeçado pela doutora Cristiane, doutora Emanuele, que são as minhas colegas ali, assistentes do Ambulatório de Distúrbios Vestibulares do Equilíbrio da USP. E a gente vai fazer, né, no final de outubro, né, na penúltima final de semana de outubro, uma parte teórica, logicamente, né, rever de novo esses conceitos, mas principalmente aí o que eu acho que mais interessante para todo mundo, né, que está só ouvindo aqui o podcast, é fazer a prática, né, dessa avaliação, tanto do RINDS, né, quanto do VPPP, que a gente também vai discutir aí no próximo episódio, e isso tudo ali com pessoas que sabem muito do tema, né, então, experts mesmo, para a gente corrigir os erros, né, salientar exatamente a semiotécnica, entender corretamente os achados e mudar a nossa prática clínica. Tá? Então, é um curso que a gente tem tido um retorno muito legal aí de quem participa, todo mundo gosta bastante, tem gente que volta, indica para amigo, né? Quem estava ali no Congresso Paulista também, muitos já gostaram da nossa oficina prática, a gente sempre tem uma oficina prática no Paulista e também já querem fazer de novo NeuroUSP e Vertigem para consolidar esse conhecimento. Tá? Então, NeuroUSP e Vertigem, tá? O penúltimo final de semana de outubro, tá? O site é www.neurouspvertige.com.br, lá as inscrições já estão abertas, tá? Aí vocês podem se inscrever e serão muito bem-vindos. A gente vai colocar o site na descrição também, né, Fernando? Para ficar mais fácil. Até porque realmente é muito abstrato, né? Você pensar em como funciona tudo isso e querer aplicar sozinho. Então, ter alguém com experiência te orientando, te guiando, solidifica o conhecimento. Então, pessoal, segura o episódio aí. No próximo, a gente vai comentar sobre os 2 grandes outros diagnósticos diferenciais de tontura, de vertigem na emergência. E só salientar que o HINTS plus standing que o Fernandão falou é muito importante ter uma sensibilidade altíssima, especificidade altíssima para você identificar o AVC isquêmico na emergência, não comer bola num tratamento, e eu acho que é uma abordagem que não só o neurologista precisa saber, mas quem lida com emergência no pronto-socorro, porque a tontura nem sempre aparece ali nos PS que tem emergência, muito pelo contrário, né? Aparece em todo lugar e muitos pronto-socorros não tem um neurologista de plantão, tá bom? E o cenário, né? E qual o cenário que você vai usar aí também, porque é o que o Fernandão comentou. Às vezes a pessoa tem uma tontura, uma vertigem crônica e a pessoa tá aplicando RINTS para fazer esse diagnóstico diferencial, né? Só para treinar a mão, tô brincando. Fernandão, obrigada. Fica aí, não vai embora não, que daqui a pouco a gente conversa mais, tá bom? E vocês que ficaram com a gente até agora, muito obrigada. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificação para receberem os episódios em tempo real. E deem um like aí para que nosso episódio viralize e chegue a pessoas que estão interessadas. Obrigada.